Agora eu liguei. Tá. Deu? Então, só munido de muito conhecimento e informação é que a gente vai poder traçar ações para impedir que isso aconteça e a gente poder ajudar crianças que estejam passando por isso. Abuso sexual é um crime hediondo, ele é inafiançável, ele é de tamanha gravidade assim. Ele é uma das piores experiências que um ser pode viver na vida, né? Ele deixa marcas, ele rasga a alma, e o próprio Divaldo fala que, dependendo da intensidade como isso é vivido, aquele ser vai levar algumas existências para se livrar do dano que isso causa na vida de uma pessoa. Assim, é devastador. E a leitura de hoje, né, que fala ali de simplicidade e pureza de coração, é só para a gente ter claro e ter em mente que o próprio Cristo falou. As crianças são puras, são ingênuas, elas que se igualam a Ele. Então a gente precisa ter isso no coração, ter isso na mente, porque muitas vezes o que acontece, nós, e aí eu me incluo, a gente também faz vista grossa. Para muitas situações, muitos abusos, né, o abuso sexual é um deles, para muitos abusos que as crianças sofrem, né, e a gente faz vista grossa, faz de conta que não vê, às vezes porque é da família, então não vou me meter, aquele papinho que se fala muito, né, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, mas isso serve também para quando se fala em criança, a mãe está lá educando, a criança está berrando do nada. Muitas crianças berram porque são violentadas, né? E a gente suspeita e não age, e não faz nada. Quando se fala em abuso sexual, a gente não precisa ter certeza para fazer a denúncia. É ir lá e fazer. O Ministério Público, o Conselho Tutelar, os órgãos competentes é que vão verificar e vão ver se aquilo de fato está acontecendo ou não. Então, diante de uma suspeita, a gente tem que fazer a denúncia. Por quê? Porque é uma das piores dores, é algo terrível que se pode fazer com alguém. É como se rasgasse a alma da pessoa, assim, do impacto. E vai ter um impacto negativo ao longo desta existência inteira. Vai ter impacto nas relações amorosas, vai ter impacto na forma como essa pessoa vai ou não desenvolver o papel de mãe, vai ter impacto na vida profissional, vai ter impacto na vida pessoal, tem em várias áreas. E por que é tão difícil combater o abuso sexual? Porque a maioria dos casos, a maioria esmagadora, acontece dentro do lar. O agressor é, na maioria das vezes, alguém da família, pai, padrasto, tio, né? Mais de 70% dos casos acontece dentro do lar. Por isso que é tão difícil de se combater, de se coibir. E a Organização Mundial de Saúde fala que quando o abuso é feito com meninos, eles têm uma propensão maior a se tornarem abusadores na infância. Mas não é porque é menina que ela não vai ter um impacto. Ela vai ter um impacto de outras formas, né? Ela vai se postar numa relação que o outro vai me abusar e eu não vou fazer nada. Porque eu vivi aquilo, então eu vou me sujeitar às coisas. E se não fizer nada, né, é um ciclo que ele se perpetua. E isso os estudos falam. Tem famílias que é gerações de abusadores, né? O pai abusou o filho abusou o filho abusou o filho, e assim vai gerando essa roda e não tem ninguém que quebre, que rompa com esse ciclo. Por isso que é importante ficar atento, porque quando descoberto isso na infância e conseguimos impedir ou brecar, né, e desenvolver ações e cuidar dessa criança, a chance desse ciclo se romper ela é muito maior. Então, eu vou trazer alguns dados que incomodam um pouquinho. Vamos lá. Então, a definição de abuso sexual, né? Abuso sexual é a utilização de uma criança adolescente
e aí eu incluí o adulto, por um adulto ou mesmo por outro adolescente, a prática de qualquer natureza sexual. O que significa isso? Não necessariamente abuso sexual é só quando tem penetração. Há um toque, um gesto, uma estimulação, um beijo é algo de natureza sexual. A criança, ela não está preparada para isso. Ela não tem no arcabouço físico, mental, emocional para lidar com isso. Então, qualquer gesto que não seja um toque de carinho, de amor, de afeto, é algo de natureza sexual. E se cai lá na delegacia, é punido igualmente se tivesse tido uma penetração, de tão grave que é. No Livro dos Espíritos, a gente pode extrair a cristalina ideia de que nem todas as tribulações que a gente experimenta na vida foram previstas e escolhidas por nós. Exemplificadamente, o Espírito da Verdade nos adverte. Se o Espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia das tentações que se expunha, mas ignorava cada um dos atos que viesse a praticar. Estes atos são efeito da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. A regra norteadora, como sempre, é a liberdade de ação, com a necessária atenção para a responsabilidade quanto ao reflexo destes, o resultado. O que significa isso? Que nem tudo a gente escolhe. Eu costumo falar sempre nas palestras que eu já ouvi atrocidades assim dentro de casas espíritas, já frequentei algumas. E já ouvi, inclusive, dentro de casa espírita, se ele viveu isso é porque ele precisava passar por isso. Então, é como se, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, e não tá tudo bem. Não necessariamente, é claro que a gente sabe que tem seres que nascem com essa existência, que vão passar por isso, que está no planejamento, é claro que sim. Mas aqui, o Livro dos Espíritos fala mesmo, nem tudo que a gente escolhe, nem tudo que a gente passa, a gente escolheu viver. Então, tem muitas situações, inclusive o abuso, que a gente não escolhe. Ele escolheu nascer entre malfeitores, mas ele não sabia que ele ia ser abusado, né, que ele ia vivenciar isso. Outra coisa que eu já vi em entrevista com pedófilos e abusadores, muitos usam a justificativa de que a carne é fraca. A carne é fraca, eu não dou conta, eu não consigo. Daquela fissura, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ela me provocou, ela se insinuou, ela veio, se esfregou, né, veio me dar um beijo, né, ela que me provocou. Todo abusador, a maioria esmagadora vai culpar a criança do ato. Vai sempre a criança ou adolescente que são culpados. E, na verdade, eles não são. A responsabilidade é sempre do adulto. Então, esse papo de que a carne é fraca não é bem assim. Porque no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, fala, né, tem um item lá que fala que a carne é fraca, lê-se. Hoje está plenamente reconhecido por filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondentes às diversas aptidões, devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento não é efeito e não é uma causa. É um efeito e não é uma causa. Então, a carne só é fraca se o espírito é fraco. Se eu não tiver um desenvolvimento moral, se eu não tiver valores, se eu não tiver princípios, se eu sou um ser que eu não fui estimulado e educado na minha infância, é claro que o meu espírito ele vai enfraquecer. Né? E por isso que é importante a gente sempre estar buscando coisas para fortalecer. Então, a carne ela só é fraca se o próprio espírito é fraco. O que inverte a questão, deixando àquele a responsabilidade de todos os atos. A carne ela é destituída de pensamento e vontade. O nosso corpo, por mais que eu tenha desejos e que eu sinta atração por alguém, não é ele que manda. Quem manda é o espírito que está comandando. A carne, é só matéria. Então, ela não pensa, ela não raciocina. Ela sente, mas o quê? Do estímulo que eu dou para ela. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes do seu instinto. Tal como o artista imprime a obra material, o cunho do seu gênio,
libertado dos instintos da bestialidade, elabora um corpo que não é mais um tirano da sua aspiração para a espiritualidade do seu ser, e é quando o homem passa a comer para viver e não mais viver para comer. A responsabilidade moral dos atos de vida fica, portanto, intacta. Então, isso a gente precisa ter clareza, né? Tá ali no livro Céu e Inferno, a carne ela só é fraca quando o próprio espírito que está comandando ela é que não tem valores. Quando a gente fala em temas assim polêmicos, eu sempre gosto de trazer alguns números, que eu acho que os números eles assustam a gente e fazem a gente cair na real de algumas coisas. Porque às vezes a gente escuta, surgiu um abuso sexual, saiu na mídia, alguém falou, uma criança, mas a gente não dá importância, é só um, né? Então, qual é a diferença que faz? Então, vamos trazer alguns números para incomodar. O Brasil, nos países da América Latina, ele é o primeiro, ele está em primeiro lugar, em abuso e exploração sexual. E está em segundo no mundo. Os outros países, ele é o segundo no mundo. Outro número que choca, eu vi um site americano que fez uma pesquisa para saber quais eram os países que tinham mais sites de pornografia infantil. E o Brasil, novamente, está em terceiro lugar no ranking de mais sites de pornografia infantil. Então, estatísticas brasileiras. Ao todo, 67% das crianças e jovens que sofrem abuso e exploração sexual são meninas. Ainda é uma grande maioria. O que eu queria deixar claro para vocês, acho que no slide seguinte eu vou falar. Esses números que eu estou apresentando para vocês, eles não são os reais. Os reais, vocês podem colocar pelo menos umas 10 vezes mais. Por quê? Lembra que eu falei no começo? É difícil descobrir porque acontece dentro de casa. Se acontece dentro de casa, boa parte dos casos não são denunciados. Então, os números aqui eles são infinitamente maiores. A maioria ainda é com meninas. 16,52% são meninos. Esses são dados aí a nível Brasil, tá? 15% são casos de crianças que não foi identificado o sexo. Mas como a gente viu que a maioria ali são meninas, então boa parte desses 15% são meninas também. A maioria dos casos ocorrem na faixa etária de 0 a 11 anos, que é o pico maior de abuso sexual, seguidas de 12 a 14 anos, 30%, de 15 a 17, 20%. A maioria dos agressores são homens, 62,5%, e adultos, entre 18 e 40 anos. Então, a maioria ainda dos abusadores são homens. E aí o que incomoda, esse é um númerozinho que incomoda bastante. Somente 7 de cada 100 casos são denunciados. Então, vocês imaginem, neste exato momento, quantas crianças aí, só no nosso país, estão vivendo isso. Muitas delas, alguém fazendo vista grossa, muitas delas com a mãe do lado se omitindo. Então, assim, a intenção é entrar um pouquinho até no porquê, para a gente entender esse fenômeno. Por que as mães se omitem? Porque a gente olha para isso e fica com raiva, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também depois. Aí, estatísticas catarinenses, tá? Também predomina o sexo feminino, 58% das vítimas. Usuários por idade, né? 62% entre 7 e 14 anos. 49% dos violadores são os responsáveis diretos pelas crianças, pai, padrasto, tio, avô, mãe. Esse é um outro número que incomoda. Uma média de 500 adolescentes, crianças e adolescentes, são vítimas mensalmente de exploração sexual em Santa Catarina. Então, lembra que eu falei que o número é maior, porque muitos não têm o registro. E uma coisa que me entristece, até quando a gente vai pesquisar isso, é pensar que a gente está em pleno século XXI, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta coisa.
um assunto tão grave e não temos ainda no Brasil uma base de dados específica que as pessoas possam registrar e aí dar um número aproximado de casos. Esses números aqui são números que vêm do SAMU e do que é denunciado na delegacia. Não tem uma base de dados específica que tu vai pesquisar qual é a quantidade de abusos. Se tivesse, os governos poderiam planejar de fato uma ação efetiva e criar políticas para impedir que isso aconteça, para romper com esse ciclo de repetição. Mas não temos ainda. Dessas 500 crianças, né, isso representa 16 casos por dia. Contudo, considera-se que esses números representem apenas 10% dos casos que ocorrem, uma vez que o abuso sexual prevalece a lei do silêncio. Então, se 16 é apenas 10%, mais ou menos 160 crianças, né, todo dia, o que daria algumas crianças por hora. E é importante a gente entender também outro fenômeno, por que as crianças não contam. A grande maioria esmagadora não fala. Sofre a violência, sofre calado, sofre a dor emocional, a dor física, né? Machucada, mas ela não conta. Então vamos pensar um pouquinho, né? Alguém sabe o que é isso, a lei do silêncio? Alguém já tinha ouvido falar? O fato das crianças não contarem? Não? Então, a criança abusada sexualmente, ela acaba se calando geralmente porque ela tem medo das ameaças que são feitas pelo abusador e porque este oferece vantagens em presente. Então, é muito comum o abusador, quem abusa, lembra que eu falei, pai, mãe, padrasto, é a grande maioria. O que eles fazem para seduzir as crianças? Dá uma balinha, um chicletinho, vou te levar para passear, vou fazer tal coisa. Então, assim eles vão comprando o silêncio das crianças. Ou porque também o abusador e a própria família fazem a criança se sentir culpada. E assim ela denuncia por vergonha. Se vocês forem ver entrevista de abusadores, quando falam, né, porque tem poucos que se dispõem a falar, a maioria deles culpa as crianças pelo ato. Né? Falam que foi ela, ficou dançando na minha frente, me provocando, ficou passando a mão na bunda, passando a mão em tal lugar, então ela me provocou, ela me instigou. E aí ele fala isso para a criança, aconteceu isso porque você é culpada. E aí ela fica com vergonha, porque ela fez alguma coisa de errado. A criança ela não tem discernimento, claro, ela é um ser em desenvolvimento. Ela não tem discernimento ainda se ela está certa, se está errado o que ela fez, se ela realmente fez alguma coisa ou não. Ela também não fala por medo de dissolução da família, sentimentos ambivalentes em relação aos pais. Então ela tem medo que se ela abre o bico, o pai dela vai embora. Os pais se separam. Né? A mãe fica triste, a mãe vai culpar ela, e aí ela não fala. Ela fica quieta porque ela tem medo do que vai acontecer se eu abrir o bico. Em consequência, muitas vezes o abuso acontece por anos, começando na infância e só sendo revelado na adolescência e na vida adulta. No domingo, quando eu dei essa palestra lá na Casa Espírita, lá no CEIU, eu contei de alguns fatos, porque eu já tive várias experiências no consultório com isso. E teve uma menina, uma vez, há muitos anos atrás, que eu atendi, ela não era daqui, tinha 18 anos. E ela chegou para atendimento por conta de situações de abuso. Ela me contou que ela era abusada dos 7 anos, o pai começou, e só parou aos 18, quando ela conseguiu fugir de casa. Aí vocês perguntam, como é que é a cabeça desse ser? Ela é destruída. Acabou com a vida da menina. Sim, vai levar algumas gerações para entrar no eixo. Só que o que é o agravante, que é o pior, né? Depois a gente até vai falar um pouquinho do perfil desse abusador. O pai dela era conselheiro tutelar. Aí, essa menina, ela tentou contar para algumas pessoas, né, inclusive outros conselheiros tutelares. O que aconteceu? Ninguém acreditou nela. Porque o pai dela era conselheiro tutelar. Como assim?
teu pai faz isso, né? E aí, com o passar do tempo, não só o pai, mas os irmãos, ela tinha outros 2 irmãos que passaram a abusar dela também, e até que ela conseguiu fugir de casa, mas devastou a cabeça dela. Aí ela tinha arrumado um namorado, que aí geralmente as piores crises, elas acontecem quando a pessoa se depara com uma relação amorosa. E aí, como é que eu vou fazer para me entregar se eu tenho esse bloqueio, né? Fui usada durante tanto tempo, o sexo que era para ser uma coisa legal, um encontro de almas, uma troca de energia, uma troca de carinho, para ela foi a pior experiência possível. Então, quando ela foi ter um namorado, que aí estava perto de ela ter a relação, ela entrou em pânico, entrou em parafuso. E agora o que eu faço, né, para dar conta disso? Então, sintomas que a gente pode ficar atento, né, de uma criança ou adolescente que são abusados. É muito comum eles terem várias queixas ao mesmo tempo, né? Dor de cabeça, ânsia de vômito, chega já na escola nervoso, agitado. É muito comum ter transtorno alimentar, terror noturno, não conseguir dormir, ficar brigando a noite inteira, né, agitado. Isolamento social, aversão ao contato físico. A criança não conseguir interagir, ela está lá na escola, tem um grupo de amigos, mas ela não quer ficar com ninguém, ela quer ficar sozinha, quietinha no canto dela. E quando chega alguém perto dela para tocar, aquele toque é incômodo. Porque o que está registrado nela? Aquele toque agressivo da relação. Quando vem alguém fazer um toque de carinho, ela já não sabe mais diferenciar. Então ela já prefere que nem encoste mais, que nem toque nela. Muito comum baixo rendimento escolar, dificuldade de concentração, falta de confiança nos adultos. Ela passa a não confiar em ninguém. Ninguém ela confia. Ela pode ter, né, uma conduta agressiva, autodestrutiva, então ideação suicida, né, também. Mudanças bruscas de humor, enurese. É muito comum meninos terem enurese, que é o que é segurar as fezes, não conseguir fazer cocô, ou se manter cagado, né, se manter com fezes no corpo. A criança toma banho e solta uma borra de cocô. Aí tu chega perto dela, ela tá com aquele cheiro, tá sempre cagada. Então, assim, você tem que ter clareza que as fezes para esta criança é uma proteção. Porque se eu tiver cagado, ninguém vai encostar em mim. Então, é uma forma de se proteger. E o corpo, ele obedece, né? O corpo, o que ele faz? Ele solta um cheiro forte nas fezes. As fezes têm um cheiro, assim, terrível. Justamente para o abusador não chegar perto. Porque se tem o cheiro e tem o cocô, que nojo, sai daqui. Né? Então, é uma proteção. Então, isso é muito comum entre meninos. Comportamento sexualizado ou inapropriado para a idade. Então, gestos, condutas. Tu vê que é uma criança novinha, mas ela tem uma conduta que não é dela, não é para ela. Pode ser que ela esteja sendo estimulada em casa. Qual é a consequência, então, do abuso a longo prazo, né? Se a gente pensar na adolescência, é muito comum que é onde tem o pico maior de ideação suicida. Muito comum adolescentes que foram abusados na infância ou na adolescência, eles tentarem várias tentativas de suicídio. Submissão à exploração sexual. Então, como eu falei, isso também é comum em meninas. Ela passa a aceitar tudo que vem e nem questiona, porque ela já está rasgada, já está destruída a alma dela. Então, ela se submete, se sujeita nas relações. Gravidez precoce, é muito comum entrar nas drogas. Na vida adulta, né, problemas psicológicos, dificuldade na vida afetiva e sexual. Então, ter dificuldade de encontrar um parceiro e conseguir se entregar por inteira, né, viver essa relação plenamente, vai ter um impacto. Ela tem muita dificuldade de assumir o papel de mãe, né, e isso também eu tive experiência. Certa feita com uma moça também que passou por várias experiências de abuso, exploração ao longo da existência dela,
E quando ela teve um filho, ela entrou em pânico. Porque e agora? Como é que eu vou fazer para ser mãe? Eu não sei ser mãe. Porque ela está lá o quê? Ela está lá presa naquela criança ferida ainda. Então eles têm dificuldade de se ajustar nesse novo papel, de conseguir ser mãe, de conseguir dar carinho. Então é muito comum eles partirem para um outro extremo, de cuidar 100% e não deixar aquela criança chegar perto de ninguém, porque eu tenho que super proteger para que nada aconteça com ela. Então é muito comum ir para esse outro extremo. Comum também buscar companheiros inadequados, violentos e abusivos. Isso também é bem comum. O sentimento de culpa, ele é duradouro e ela acredita ter permitido e ter gostado da situação. Eu sou culpado porque eu não soube dizer não. Isso é uma coisa que, em várias experiências que eu já tive, é algo que vem bem forte. Mas eu não consegui dizer que não, então eu tenho culpa disso. Eu não consegui, eu podia ter dito que não, eu podia ter me rebelado. Poxa, quando eu cheguei na adolescência, por que eu não fiz nada? Por que eu não me debati? Por que eu não corri? Mas não adianta, ela não vai conseguir. E assim, ela não é culpada por isso. Responsável é o adulto que fez, não ela. O perfil do pai ou do padrasto. Isso aqui já de forma mais geral também, né? Geralmente, ele não tem traços psicopatológicos explícitos. As pessoas gostam sempre de traçar um padrão, né, para tudo, querer padronizar. O abusador não tem como gerar um padrão. O abusador, ele tem esse perfil. Não, às vezes ele é muito bem instruído. Esse pai, por exemplo, ele era conselheiro tutelar, ele lidava com isso todo santo dia. Atendia casos, recolhia crianças das famílias porque viviam isso. E ele causava isso. Então, não tem um padrão, ele é um doente mental. Como eu já vi pessoas dizendo, não, o abusador é doente mental. Não, até pode ser que tenha, mas nem todo abusador é doente mental. Tem uma imaturidade afetiva, né? Lembra que eu falei para vocês que quando o menino é muito comum de virar o ciclo e ele se tornar um abusador. Por quê? Porque a maioria dos abusadores viveu isso na infância também. Então a gente fica nessa coisa assim, né? Eu julgo, eu não julgo. Será que ele é um sacana, é um safado? Mas ele pode ser que tenha vivido, assim como a mãe, né? Interdições mal interiorizadas, coisas na educação dele, né, que não ficaram claras. Ele também não suporta o papel de pai, né? Esse pai, por exemplo, ele olhava para essa filha como uma mulher. Era uma mulher que tinha que servi-lo. Ele não olhava para ela, ela é minha filha, amada, querida. Ele acredita que tem o direito de posse sobre a esposa e os filhos. Então, é propriedade dele e ninguém tem que tocar nessa filha, porque ela é minha, eu mando e eu posso. Geralmente eles abusam de álcool e drogas, né, uma boa parte deles, e ele nega a realização do abuso e culpa a criança, né, o adolescente. Aí eu queria perguntar para vocês, o que a gente sente quando a gente pensa assim, meu Deus, uma mãe consegue olhar para isso e se omitir e fazer de conta que não vê. O que nós sentimos quando a gente pensa nisso? O que bate no nosso coração? Qual que é a emoção que vem? Vocês não sentem nada? Isso, o que mais? Raiva. O que mais? Indignação. A gente fica revoltado? Muito? Dá vontade de pegar ela, pegar ele. O que mais? Que a gente sente quando pensa na mãe. Aí nós vamos entrar um pouquinho para entender esse universo. Então, para todo mundo, faz consonância quando eu falo que a gente olha para isso e sente raiva, dá uma ira, dá vontade de pegar essa mulherzinha e bater nela. Dá um chacoalhão. O que tu tem na cabeça? Né? Que tu
está vendo isso e não faz nada. E aí, só para a gente ter em mente que nós somos espíritos evoluídos, ou estamos a caminho de, né? Ou um dia chegaremos lá, que a doutrina espírita ela nos ensina que a gente não pode condenar ninguém. Agora, é fácil não condenar? Não é fácil, né? Nós somos humanos falhos, mas a gente precisa ter em mente, a gente não pode condenar. É recomendado sempre que tenhamos com todos o respeito, consideração, carinho, inclusive com pessoas desequilibradas sexualmente. Então, pensando no abusador e na mãe que se omite também. Uma vez que eles constituem espíritos que atravessam um momento difícil e que necessitam promover a sua edificação moral através da conduta sexual e equilibrada. Porém, né, a gente entender, não julgar, conseguir, né, tentar olhar para isso com carinho, precisamos ter clareza que não é lícito a ninguém a agressão sexual, que venha a ser uma prática criminosa por envolver criaturas inocentes, indefesas, constituindo assim um ato de extrema violência, que por isso mesmo deve ser combatido. E aí, outra perguntinha. Por que vocês acham que uma mãe se omite diante do abuso de um filho? Então, primeiro é o que a gente sente, né? Que dá raiva, revolta, vontade de pegar ela. Mas por que vocês acham que ela faz isso? Hã? Por causa do amor. O amor é quem? É ela mesma? Ao parceiro. Medo. Vergonha. Vergonha de expor o filho. Quem mais tem alguma ideia? Não saber como lidar com o assunto, né? A impossibilidade, a inoperância. Isso. Eu olho para aquilo, eu não sei o que fazer, então eu vou fazer de conta que eu não vejo. A gente não faz isso, às vezes, com problemas pequenos. A gente vê, né? Muito comum. Às vezes eu me pego olhando para a educação das crianças, mas ela teve uma atitude que não foi legal. Não, mas agora eu vou deixar passar. Vou fazer vista grossa. É exatamente essa vista grossa que a mãe faz aqui também. Então, só a comparação é diferente, mas é isso também. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, traçar um perfil dessa mãe. O que tiver nesse vermelho mais escuro aqui, os primeiros que eu vou passar, são de pesquisas que eu fui buscar, né, do perfil dessa mãe. Boa parte das mães que se omitem foi abusada na infância. Então, esse é um dado. Boa parte delas também tem traços depressivos, né? São pessoas que não têm autoestima, que não têm autoconfiança, que não gosta de si, né? Já se trata como uma pessoa sem valor. Ela é física e emocionalmente ausente. Então, ela é uma mãe que ela não consegue ter uma vinculação forte com o filho. Ai, vem cá, minha filha, fofinha, vem cá, deixa eu te beijar e amassar. Como as mães, né, que cuidam, às vezes a gente pega os filhos, soca de tanto beijo e abraço. Essa mãe, ela é ausente, ela não consegue ter esse contato muito próximo. Ela faz vista grossa à violência. O que é fazer vista grossa? É olhar para aquilo e fazer de conta que não está vendo aquilo, né? Como eu falei, por exemplo, a conduta de um filho que faz alguma coisa errada. Eu, né, não sei se eu vou olhar para isso agora, porque vai dar trabalho. A mãe omissa, no caso de abuso, ela também. Ela olha para aquilo, como ela não sabe o que fazer, ela vai fazer de conta que não está acontecendo. Atitudes paradoxais, ao mesmo tempo que ela acusa a filha, muitas vezes, de seduzir o pai, ela indiretamente ela oferece. Porque é muito comum, assim, em vários casos, né? Ela acusa que a menina está se oferecendo, que ela está com gestos e tal, só que aí ela sai de casa e deixa a filha com ele. Ela está oferecendo, né? Então ela fica nessa coisa de eu acuso e eu ofereço ao mesmo tempo. Ela tem uma dependência emocional desse parceiro gigantesco, que eu acho que de tudo, o mais forte ainda é a dependência emocional que ela tem dele. É uma relação que ela não
Se imagina, sem hipótese alguma, sozinho. O parceiro dela, ele manipula ela até o ponto que ela acredita que sem ele ela não consegue nada. Então, ele manipula criando histórias, inventando histórias. Ah, tua filha fez tal coisa, o teu filho fez tal coisa. E ele conta de um jeito que é muito convincente. E ela acredita. Como ela é muito ligada a ele, ela acredita no que ele está falando. Ela é uma pessoa que ela tem muito medo de ficar sozinha. Né? Muitas vezes, esse parceiro nem sempre é aquele que mantém a casa. Mas é o macho, é o viril, é o que eu estou mostrando para a sociedade que eu tenho um homem, que eu tenho um parceiro. Ela passa a ter certeza, né? Então não é só o que ele está falando, eu tenho certeza que se ele não estiver aqui, eu não vou conseguir, eu não vou dar jeito. Então melhor eu fazer vista grossa um monte de coisa, mas ele está aqui dentro de casa. O fato que eu falei ali de ter um homem, né? Ela passa a ter uma cegueira, as coisas acontecem debaixo dos olhos dela, muitas ela enxerga, mas ela fica cega, ela não consegue enxergar. E aí eu pergunto para vocês acham que tem alguma relação com escolaridade, com profissão? O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui, só pessoa humilde que se sujeita, pessoa menos esclarecida, ou vocês acham que está em todas, né? Exatamente, está em todas as áreas. Então, ela passa a não acreditar no filho. Em muitos casos, a criança conta e a mãe não acredita. Né? Diz que não é verdade. E a gente sabe também que pode ter impacto nessa mãe experiências que ela já viveu lá no passado. Né? Que às vezes é uma coisa tão dolorida e ela não faz acesso. Eu também, alguns anos atrás, eu acompanhei um caso de uma menina de 3 anos que foi abusada pelo pai. A mãe fez a denúncia, correu o processo, até hoje ainda não saiu o veredito final, já fui em alguns julgamentos. Essa menina, aí ela se separou do pai e tal, lá com 10 anos ela se envolveu com uma outra pessoa. E essa pessoa, nossa, o queridinho, o fofinho, o anjinho, tudo de bom assim. E aí, certa feita, ele se machucou num trabalho, foi no hospital. Dentro do hospital arrumou confusão com alguém e machucou ainda mais a perna dele. Se afastou do trabalho e ficou encostado. Ela trabalhava e mantinha a casa. E ele começou a aliciar a menina, mexer com a menina, violentar. A menina contou para a professora de inglês, contou para a catequista, contou para outra pessoa. Pergunto para vocês, a mãe acreditou? Não. A mãe pôs em dúvida. Por que ela pôs em dúvida? Porque a dependência deste homem era gigantesca. Ele resolvia a vida dela. Ele fazia comida, lavava, cozinhava, limpava, acompanhava a menina na escola, fazia a tarefa, arrumava a casa. Ela chegava em casa, estava tudo feito. Não tinha que fazer nada. Ainda quando chegava em casa, ele ainda botava ela para cima ainda. Né? Ainda quando tem um abusador que faz, porque a maioria também não faz. Mas botava ela para cima, ela tecia, elogiava, falava um monte. Assim. E ela pôs em dúvida. Sabe quando que essa mulher acordou? Quando a escola fez a denúncia. E aí ela percebeu que ela ia ser criminalizada, se ela não denunciasse também. Aí ela se obrigou a ter que denunciar aquele parceiro. Aí sim ele saiu de casa, fugiu, e agora um novo processo está rolando sem que o outro tenha finalizado. Agora eu pergunto para vocês, qual que é o impacto na vida dessa criança? Gigante, gigantesco. Vai ter um rastro ao longo da vida, né, dela. Então, e aí eu pergunto para vocês, dá para julgar? Dá vontade, né? A gente fica naquela assim, julga ou não julga, mas a gente está aprendendo que a gente não pode julgar. Todos aqui somos seres em evolução, todos estamos aqui para aprender, mas acho que é importante a gente entender um pouquinho desse universo. Entender por que boa parte dessas mães não falam.
né? Recentemente também recebi um menino, tive contato, né, com um menino que denunciou o pai. A delegacia não aceitou a denúncia, porque era o filho denunciando o pai pedófilo. A mãe quer aceitar o cara dentro de casa de novo. E aí eu pergunto para vocês, né? O que é? Dependência emocional a esse pai. Mediante isso até que tem a Lei Maria da Penha, que quando as mulheres são agredidas, uma vez que é feita a denúncia, hoje não dá para tirar mais. Né? Antigamente as mulheres apanhavam, faziam a denúncia, mas no dia seguinte ela retirar, porque por conta da dependência, que eu quero ficar com aquele homem, né? E hoje não tem mais. Se um vizinho denuncia que a vizinha apanhou, não tem mais como voltar atrás. Ele vai responder o processo até o final. Isso aqui é uma campanha de São Paulo, do Conselho Tutelar de São Paulo, fez com frases de crianças e adolescentes que hoje estão adolescentes que foram abusados. Como eu vou contar o que aconteceu se eu nem sei direito o que foi? Aos 9 anos eu não sabia. Então lembra que eu falei lá da lei do silêncio? Como é que ele ia contar alguma coisa que ele nem sabia o que era? Ele não tem capacidade de entendimento. Hoje ela já está com 18 anos. Mas eu não pedi para isso acontecer. Quando ele tinha 9 anos, era só a mamãe sair que ele vinha querer fazer aquilo comigo, 8 anos. Ele tentou e dessa vez eu contei para minha mãe, quando ela tinha 9 anos. Então tem mães, a gente não pode generalizar e criar um padrão e dizer que toda mãe que a criança denuncia, ela não fala. Tem mães que realmente elas fazem alguma coisa. Por que você me abraça desse jeito? 13 anos, então já percebia que tinha um jeito diferente no toque. Eu fui tão machucada que tenho medo de ficar perto das pessoas, com 6 anos. Lembro que eu falei a aversão ao outro, que não quer chegar perto, não quer encostar. Né? E eu vejo que esse é um grande erro que eu vejo muita gente fazendo, obrigando as crianças a abraçar, beijar todo mundo. E às vezes ele não quer abraçar, ele não quer beijar, é dele. E os pais ficam brigando, vai lá, mostra que tu é educado, vai lá. Não, ele não necessariamente ele precisa abraçar, ele pode só dar a mão, né, cumprimentar. Eu não vou esquecer daquilo nunca mais, 13 anos. Ele deveria cuidar de mim, com 12, então provavelmente era o pai. Eu não pedi para ele tocar em mim, 10 anos. Ele dizia, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque a sua mãe não acreditou em você. Isso é bem comum. Criança contar, a mãe não acreditar, e aí ele fazia a festa. Que ela contou, a mãe não acreditou, então ela vai correr para quem? Ela vai falar para quem? Ele gostava de brincar na cama, mas eu gostava de brincar na rua. 3 aninhos. Agora eu sei, se ele encostar em mim, eu vou denunciar. 13 anos. Isso aqui eu acho que eu já passei. Deixa eu só correr. São coisas que eu já falei. Aqui são frases. Isso aqui foi uma campanha americana de abusadores, que as vítimas pegaram placas e saíram fazendo uma campanha para trazer informação para as pessoas sobre isso. E aí elas pegaram frases que elas ouviam com muita frequência na infância, né? Então, não diga à sua mãe, você também gosta, seus pais foram jantar, mas não se preocupe, eu vou cuidar bem de você. Você é uma menina má, eu não. Lembre-se que você começou tudo isso. Você está gostando? Você é bonita demais para ser lésbica. Ande logo e arrume essa bagunça. Ele se referindo ao sêmen e ao sangue que estava no chão. Me dê um beijo de boa noite. Você não é nada, você deveria me agradecer. Seja uma boa menina, não fale nada, ok? Silêncio. Eu quero mostrar o quanto eu me importo. Por que você está chorando? Foi divertido. Vamos lá, ninguém tem que saber. Eu vou, F, você. Ele colocou o travesseiro no rosto enquanto ela chorava. Tranquila, tranquila, beije-me.
Aos 4 anos, os abusadores, um por um, fizeram xixi na minha boca e disseram engula. Se você contar para alguém, eu vou te matar. O que a gente sente quando a gente ouve isso? É forte, né? Aí vocês pensam, uma criança pequena, ela vai ter coragem de falar? Não vai, gente. Se a gente passasse por isso, a gente também não ia contar. A gente ia fazer um silêncio mortal, né? Só se o adulto mesmo estiver atento ao comportamento das crianças. Então, né, quem é profissional de saúde, educação, não sei se tem alguém, eu acho que tu é professor, né? Então, dá para ficar atento. Tem criança que grita isso na escola. Aí, muitas vezes o professor não entende por que aquela criança não está aprendendo. Né? Por que ela vive cagada, vive suja? O professor reclama, já vi professor reclamando da sujeira. Eu mesma já disse, cara, tu já analisou? Tu já fez a denúncia para ver se essa criança não foi abusada? Aí a pessoa, como? Eu disse, sim, tu não sabia que as fezes é uma proteção? A pessoa não sabia, fez a denúncia e dito e feito. Me deu o retorno depois. A criança estava sendo abusada. Então, são sinais e coisas que a gente pode ficar atento, né? E aí, se a gente for pensar, como é que a gente faz para prevenir e ajudar os nossos filhos, as pessoas que estão mais próximas, né? Nas escolas, é bem legal desenvolver programas de educação emocional que promovem saúde emocional, que estimulam as crianças a falar dos sentimentos, do que elas sentem, de coisas alegres, tristes, porque aí tu abre o espaço para elas contarem, e aí muitas vezes é o professor que é o salvador da pátria, que vai poder ajudar. As crianças elas precisam aprender a nomear as partes íntimas e saber quem pode tocar lá. E aí eu vejo que muitos pais não falam porque tem medo, né? De, vou estimular alguma coisa. Mas é importante. Olha, aqui só quem encosta sou eu, né? Para olhar ou para lavar, depende da idade. Só eu posso encostar, ninguém mais. Ensinar o teu filho a diferenciar um toque de carinho, um abraço de carinho, de um abraço de malícia. Como é que é um abraço de malícia, então? Diferenciar, né? Se o abraço vir aqui perto do seio, vai ensinando o teu filho, né? Como é que são esses toques de carinho, toque de malícia? Eu vejo que aqui os pais hoje estão pecando muito no monitoramento das crianças em redes sociais, em tablet, computador. Os próprios pedófilos falam que é muito, mas muito, muito fácil de aliciar uma criança pela rede social. Fazer ela mostrar a roupa, ela nua, né? Inclusive tem alguns experimentos sociais que eles já fizeram, que vocês encontram no YouTube, se colocar lá experimento social de pessoas que vão aliciando pelo tablet, pelo computador, conversando com a criança ou com o jovem, e ele vai achando, é uma menina, um menino, tal. Eles saem de casa, entram no carro com gente estranha, vão para casa de gente estranha. Então, para vocês verem como é fácil, é muito fácil. E eu vejo que os pais pecam, não sabem que site que os filhos entram, o que estão fazendo, com quem conversa, com quem não conversa, que grupo é esse, já tem WhatsApp, tem tudo, né? Então, eles podem estar escondidos no smartphone. Preparar os filhos para abordagens externas, né? O que tu faz quando chega alguém do teu lado e pega no teu braço? Como é que tu age? Tem gente que diz que eu sou doida, mas eu já fiz treinamento com meus filhos. Né? Com eles voltam sozinhos a pé da escola, porque precisa desenvolver autonomia para eles se virarem sozinhos, né? Mas o que a gente vive hoje não dá para brincar. Então alguém segura forte como é que tu reage? Né? O que tu faz? Grita o quê? Treina com ele, fala, grita tal coisa. Se tu estiver perto de um estabelecimento, tu vai ficar ali parado ou tu vai correr? Não, eu vou correr. Se tiver oportunidade de fazer alguma coisa, o que tu faz? A pessoa está segurando com as duas mãos. Eu tenho as pernas livres. O que eu posso fazer, então? Se a pessoa está segurando com as duas mãos, eu incentivo, dá um chute, começa a chutar e gritar. Então, a gente precisa prepará-los. Então isso é dizer para eles que vai acontecer? Não. É só dar luz a uma possibilidade real, que ela existe.
Falar sobre a coisa dos presentinhos, né? Os meus eu sempre oriento. Não aceita nada de ninguém, nem de amigo. Balinha, chocolatinho, nada. Se teu amigo te ofereceu e tu ficou naquela fissura, eu quero comer aquela bala. Entrou no carro, se a mãe foi buscar ou quando chegou em casa, mãe, hoje fulano me ofereceu um negócio, eu não aceitei. Dá para te comprar? Vou lá comprar, não tem problema, mas não aceita. Porque eu não sei o que tem lá dentro, né? A gente escuta tanta coisa, então eu oriento a não aceitar nada de ninguém. E o doce ele pode ser amargo, né? Então, sempre que tiver suspeita, a gente tem que denunciar. Todos nós temos um dever como cidadãos. Se a gente perceber alguma coisa suspeita, diz que 100. É só ligar no telefone, diz que 100. Não precisa dar nome, dizer quem não é, o que faz, o que não faz. Só denuncia o ato. Se a denúncia for feita no Disque 100, vai ser acionado o Ministério Público, a Delegacia e o Conselho Tutelar. Os 3 vão ter que investigar, e aí não tem escapatória. Alguém vai fazer alguma ação. Se a gente não souber o que fazer, peça ajuda. Não é, estou vendo isso, eu não sei o que fazer, então eu não faço nada. Não, pede ajuda. Às vezes tem um amigo que é mais esclarecido, trabalha na polícia, troca uma informação. Com relação, né, aos nossos filhos, é importante a gente se vigiar com o intuito sempre de ser um bom cristão, buscar ter bons pensamentos para assim dar bons exemplos para as crianças, que aí eles vão saber diferenciar claramente o que é uma conduta legal de uma conduta que não é legal, para daí ter um balizador até, né? Então, se a gente der péssimos exemplos, vai ficar confuso para eles o que é uma conduta certa, uma conduta errada. Importante fazer o evangelho no lar, porque o evangelho no lar ele cria uma bolha de proteção nas nossas casas, né? Isso já é relatado em várias obras espíritas. Para quem tem o hábito da oração, de fazer o evangelho, o lar ele fica protegido, nenhum mal, né, entra dentro da nossa casa. Aí é importante o trabalho em rede, lembrar sempre o Disque 100, aciona os 3, Conselho Tutelar, Delegacia e Justiça, e quem é da saúde e educação tem uma lei que obriga nós, né, eu sou profissional de saúde, tu é da educação, nós somos obrigados, a gente viu suspeita, temos que denunciar, independente de quem seja, se é parente, se não é, a gente não pode se omitir, porque a gente pode ser responsabilizado. E aí queria agradecê-los a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho.